nosso ilustre convidado, palestrante desta noite, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Senhor pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Dr. Rubens Maribondo. Convidamos a coordenadora do Programa de Residência Judicial e presidente do Colegiado da Residência Judicial, professora doutora Keite Mara Ferreira de Souza e Saboia. Excelentíssimo senhor desembargador Gilson Barbosa. Convidamos o membro do Colegiado da Residência Judicial e diretor do Foro da Comarca de Natal, Dr. Matos Ottoni de Almeida Rodrigues. Convidamos o excelentíssimo senhor juiz de direito e presidente da AMARNE, Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte, Cleófas Coelho. E, por fim, convidamos o juiz federal Marco Bruno, diretor da Seção Judiciária no Estado do Rio Grande do Norte. Senhoras e senhores, convidamos a todos para a proclamação do hino nacional brasileiro.
cernes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podem sentar. Senhoras e senhores, para as boas-vindas a todos os presentes, ouviremos neste momento o senhor vice-diretor, diretor em exercício da Escola da Magistratura, desembargador Ibanez Monteiro. Boa noite a todos. A Escola da Magistratura tem a satisfação de iniciar mais um programa de curso de residência, uma parceria de sucesso com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É o terceiro curso que a escola realiza. Esse momento é importante para a Escola da Magistratura, porque o desenvolvimento da área acadêmica, pedagógica, não se limita a abrir espaço para magistrados e servidores. O Poder Judiciário tem compromisso também com a sociedade, assim como a Universidade Federal. A Universidade Federal tem responsabilidades e interesses em trazer a sociedade para o meio acadêmico e para discutir assuntos importantes, tanto que não se limita aos alunos regulares de suas diversas áreas de ensino. E a oportunidade que a escola teve de firmar essa parceria, juntando a universidade e o lado pedagógico do Poder Judiciário, para estender e abrir espaço para os alunos que aqui estão com a pretensão de participar de mais um curso de residência. O nome residência foi uma escolha do grupo de planejamento que criou, idealizou e criou esse método de ensino ou de aprendizagem. Quero que durante o curso essa turma aproveite ao máximo e explorem os professores que aqui virão a partir do nosso palestrante de hoje, para engrandecer e fortalecer esse curso em nome das duas instituições de ensino, Escola de Magistratura e Universidade Federal. Não é frequente a Escola de Magistratura contar com a contribuição de uma Universidade Federal para realizar eventos acadêmicos e culturais. Nós registramos aqui um agradecimento especial à reitora e a todo o grupo de coordenação, pró-reitoria, etc., da Universidade Federal, que com muito empenho aceitou e participa dessa parceria conosco. Para o Tribunal de Justiça, esse evento também, esse curso tem uma importância especial, porque é uma forma de o Tribunal de Justiça oportunizar a pessoas que ainda não pertencem ao Poder Judiciário integrar e participar de eventos culturais realizados e muitas aulas ministradas por quem integra o Poder Judiciário. A ideia de uma aula ministrada por professores é uma, e a ministrada por professores magistrados tem uma conotação de revelar um pouco do que é a atividade da magistratura. Isso para alunos como vocês, que poderão despertar interesse por ingressar no Poder Judiciário, é muito interessante, porque além do conhecimento que vocês receberão durante o curso, o conhecimento teórico, poderão ter também o conhecimento prático e os depoimentos de vivência profissionais realizadas pelos magistrados que serão professores aqui. Espero que vocês tenham excelentes aulas e aproveitem bem o curso para
um conceito elevado do que é a escola e do que é o curso de residência aqui realizado pela escola. Também quero enaltecer aqui a disponibilidade do ministro Marcelo Navarro, que para nós será sempre Marcelo Navarro, embora em Brasília é Ribeiro Dantas, porque além de professor conhecido de todos, ele se dispôs a ficar conosco aqui e proferir essa aula. Não é sempre que nós contamos com um professor com a qualificação, com a experiência e com a qualidade de professor, porque não basta ter conhecimento, é preciso saber expor, é preciso saber ensinar. Então, hoje nós estamos falando de técnica de ensinagem, não é mais nem de aprendizagem, técnica de ensinagem, e o ministro Marcelo, pela experiência que ele tem como professor, essa técnica está bem evoluída, está bem aperfeiçoada. Nós teremos aqui hoje, com certeza, uma excelente aula, considerando mais ainda o tema escolhido, não sei se foi por sugestão da escola ou por escolha, sugestão do palestrante, do professor, no momento em que há uma semana há exatos 10 dias de vigência do novo código, ele vem falar sobre esse instituto processual novo, esse instrumento, essa norma processual nova que está em vigor e ainda com muita dúvida para os operadores do direito. Sejamos nós magistrados, advogados ou apenas interessados em aprender o direito. A reforma, o novo Código de Processo Civil, não limitou-se a modificar alguns institutos ou algumas normas. Eu não sou processualista, mas entendi que o novo código traz uma mudança de paradigma para quem estuda e pratica o direito processual. Precisamos ver o novo Código de Processo, deixando de lado alguns parâmetros, algumas referências que nós sempre tivemos durante a vigência do Código de 73. O ministro Marcelo fará isto, lamentavelmente, o tempo dele é muito curto e nós talvez não tenhamos o prazer de aproveitar mais do conhecimento do ministro, mas o que ele puder transmitir para nós será muito importante. Eu vou me sentir hoje aluno, igual a vocês, sentado aí assistindo a palestra do ministro. Nossos agradecimentos aqui. Quero registrar também que parece que não somos nós os admiradores do ministro, não. Nós temos aqui o juiz federal ali, tá? O Marcos Bruno, doutor Marcos Bruno, que parece ser também um admirador do ministro, embora eu não sei se ele precisa das aulas do ministro, porque também tem meus elogios a fazer. Mas ele está aqui conosco para prestigiar esse evento e prestigiar também a presença do ministro. Creio que a presença do doutor Marcos Bruno não prestigia só a aula do ministro, não, prestigia também nossa escola, nosso evento. Ele é nosso professor permanente aqui e fará isso muito bem todas as vezes que nós os convidamos. E temos aqui ainda o diretor do fórum, o presidente da associação nossa, que todos estão aqui para prestigiar o evento e prestigiar a aula do ministro e aprender alguma coisa com o ministro, com sua excelência que estará aqui disposto a isso. Nós temos aqui a programação que o cerimonial fará e eu fiz só o registro da abertura desse momento. Então, vou passar a palavra ao cerimonial para dar continuidade a esse momento. A gente registra como fator de brilhantismo para esse momento a presença dos juízes de direito Sandra Simões de Souza Dantas Elali e do juiz de direito Felipe Barros. Também registramos a presença de estudantes graduados do curso de direito, advogados, residentes e também convidados. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o senhor pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Dr. Rubens Maribondo. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o desembargador Ibanez, presidente diretor aqui dessa casa, o ministro Marcelo Navarro, também nosso professor na UFRN, professor Marco Bruno, para pós-graduação em Direito, professora Kate, doutor Madison,
E primeiramente dar boas-vindas em nome da nossa reitora, a professora Ângela. Ela infelizmente não pôde estar aqui às 19 horas. Mas independente disso, eu estaria de toda forma, porque a residência judicial é uma formação extremamente importante, específica e moderna. Moderna porque nós conseguimos pegar naquilo que era necessário, a necessidade da SMARN, e conceber um modelo de formação de um curso lato sensu, que associe a formação básica, a formação teórica com a prática, com o dia a dia das varas do Tribunal de Justiça. Então, além de vocês estarem sendo formados, vocês estão contribuindo para hoje já para o melhor funcionamento do tribunal. E no futuro, quando fizerem concurso, ingressarem na carreira na magistratura, com certeza vocês serão juízes com uma experiência muito maior e que vão contribuir para que o nosso Tribunal de Justiça preste melhor serviços à sociedade. Então, os cursos de especialização, eles são concebidos e são ofertados pela universidade em função de demandas. É diferente no curso de graduação, do mestrado, do doutorado, que são cursos permanentes, né? E nós estamos na terceira turma, significa dizer que a primeira e a segunda tivemos uma boa demanda, tivemos um bom resultado e a escola resolveu continuar com esse nível de formação. Claro que a cada turma nós fazemos algumas alterações em função da experiência adquirida. O que é que nós esperamos dos senhores, né, dos 40 selecionados, muito bem selecionados? Dedicação. Os cursos de especialização, eles normalmente não são financiados, né? A universidade não tem financiamento para ele. Muitas vezes os alunos têm que ter um financiamento externo. Esse vocês não vão gastar absolutamente nada, mas estão ocupando uma vaga que foi muito cobiçada. Então, significa dizer que vocês vão ter que estudar, vão ter que se dedicar integralmente. Essa é a resposta que a universidade, eu acho que essa é a resposta que a SMARN, que o Tribunal de Justiça espera de todos vocês. Ninguém vai poder ser reprovado por falta de dedicação. Então, vocês vão ter que aproveitar essa oportunidade que talvez não tenham outra na vida. Uma oportunidade que vai abrir para os senhores um mercado de trabalho, um mercado profissional, uma experiência que vocês não teriam como adquirir em outro lugar. Então, isso é o grande desejo da universidade, é que a gente efetivamente contribua com a formação e que vocês, que estão sendo formados, contribuam e se dediquem também ao fazerem o curso. A gente registra à mesa a presença do excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rego, quem agradecemos a presença. Senhoras e senhores, nesse momento a gente anuncia que dentro de instantes teremos o tema Considerações sobre a reclamação constitucional à luz do novo CPC e as transformações promovidas pelo Código na jurisdição de primeiro grau. A gente vai, nesse momento, desfazer a mesa, devendo permanecer o nosso palestrante, o ministro, e também o nosso diretor do foro da comarca de Natal, Dr. Matos Ottoni. Conferência de abertura pelo excelentíssimo senhor ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. E nesse momento a gente convida o nosso diretor do foro, também membro do colegiado da residência judicial, diretor do foro desta comarca, Dr. Matos Ottoni de Almeida Rodrigues, para saudar o nosso palestrante. Com a palavra, o nosso diretor. Bom, boa noite a todos. Dizer primeiramente da alegria que tenho de estar tendo a oportunidade de participar deste evento, notadamente com a honrosa e difícil missão de apresentar o nosso ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Fico feliz por estar nesse evento porque conheço o sucesso deste programa. Integro o colegiado do curso de residência e pelo terceiro ano seguido nós temos a felicidade de estar fazendo mais uma turma. Esse curso é um curso vitorioso, ministro, porque ele tem a capacidade, a condição de mostrar a essa jovem geração de futuros profissionais o lado da magistratura, como que é o dia a dia de um juiz, como é que o juiz consegue exercer a sua função, que cada dia é muito mais difícil
e muito mais honrosa para quem opta pela carreira da magistratura. E vocês terão a condição de ter uma experiência em sala de aula, com matérias direcionadas ao exercício da judicatura, e terão também a experiência, no segundo momento, de participar dos trabalhos efetivos nas varas, o que certamente lhes dará uma condição muito privilegiada de vocês conhecerem a máquina judiciária por trás do balcão, né? Então isso é muito importante. E com isso nós temos a certeza que estamos jogando sementes em solo fértil, e quem sabe daqui a alguns anos teremos vocês como colegas de judicatura. Bom, em relação à segunda parte do meu propósito hoje, que é apresentar o ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. É uma missão difícil, porque Marcelo, me permita chamá-lo assim, Marcelo é uma unanimidade e tem um currículo extenso. Procurei alinhavar aqui em algumas poucas palavras um pouco da dimensão que é o jurista, o professor Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Quando entrei na UFRN, em 1984.2, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas havia concluído sua graduação no curso de Direito 6 meses antes. Mesmo assim, recordo-me de haver escutado na UFRN, em mais de uma ocasião, comentários a respeito de sua prodigiosidade. Dizia-se na UFRN que Marcelo Navarro tinha sido um dos acadêmicos mais brilhantes daquela instituição. Primeiro lugar no vestibular para o curso de Direito em 1980, Marcelo foi aluno nota 10 em todas as disciplinas do curso. Já naquela época, Marcelo Navarro gozava do reconhecimento e admiração dos professores e colegas de turma, e despontava como um dos mais promissores juristas de sua geração. O caminhar do tempo confirmou essa profecia. Ao concluir a graduação, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas foi aprovado em primeiro lugar em todos os concursos jurídicos que realizou. Em 1986, foi primeiro lugar no concurso para promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Em 1987, foi primeiro lugar no concurso para procurador do INCRA, no Estado do Rio Grande do Norte. Em 1990, foi primeiro lugar no concurso nacional para a carreira da Procuradoria da República. Em 1992, foi aprovado com nota máxima na dissertação de mestrado em Direito da PUC São Paulo, com o título Legitimação Ativa em Mandado de Segurança Coletiva. Em 1993, para variar, foi primeiro lugar no concurso para professor auxiliar da UFRN, assumindo a cátedra da disciplina Teoria Geral do Processo. Em 1999, também com nota máxima, foi aprovado na tese de doutorado em Direito da PUC São Paulo, com o título da Reclamação Constitucional, que guarda pertinência com o tema da palestra da noite de hoje, considerações sobre a reclamação constitucional à luz do novo CPC e as transformações promovidas pelo Código na jurisdição de primeiro grau. A inteligência de Marcelo Navarro lhe permite algumas extravagâncias prodigiosas. Por exemplo, certa feita, um amigo comum, cuja fonte o ministro poderia revelar em outra oportunidade, me disse que Vossa Excelência é capaz de ler e interpretar uma obra de 400 páginas em 4 horas, manejando a técnica da leitura dinâmica. O mesmo amigo também me disse que Vossa Excelência é capaz de reproduzir em desenho, com perfeição, qualquer imagem que lhe seja apresentada. A erudição é outra característica que distingue Marcelo Navarro. Amante da boa música, historiador refinado, conhecedor dos clássicos da literatura, Marcelo publicou ou teve participação em 7 livros. Em 2000, publicou 2 obras nacionalmente conhecidas: Reclamação Constitucional do Direito Brasileiro, pela editora Sérgio Antônio Fabrício, do Rio Grande do Sul, e Mandado de Segurança Coletivo, Legitimação Ativa, pela Saraiva, São Paulo.
Marcelo Navarro também escreveu um total de 10 capítulos publicados em livros diversos, dentre os quais, no campo da literatura, 4 poemas para 5 poetas e outros textos, publicado na coleção Jurista Literário São Paulo 2011. O ministro Ribeiro Dantas tem participação frequente em bancas de concurso e de pós-graduação pelo país afora, e é membro da Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte desde dezembro de 2008 e do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte desde novembro de 2011. Encerrando esta apresentação, e não por acaso, deixei para o fim o registro da carreira de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas no âmbito da magistratura. Em 2004, depois de eleito em primeiro lugar na lista sêxtupla, elaborada pelo Ministério Público Federal, e em primeiro lugar na lista tríplice, elaborada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para ingresso no 5º Constitucional, Marcelo Navarro foi alçado ao cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife, Pernambuco. Em 8 de abril de 2015, o desembargador Marcelo Navarro tomou posse como presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 5 meses depois, em 30 de setembro de 2015, aos 52 anos, o desembargador federal Marcelo Navarro Ribeiro Dantas tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Ribeiro Dantas distingue e prestigia qualquer tribunal que faça parte. Sua vida é devotada ao estudo e sua carreira é marcada pela competência e dignidade. Nestes tempos sombrios, conturbados em que vivemos, deita sobre os ombros da magistratura brasileira a responsabilidade de conduzir o país a um porto seguro. Precisamos depurar as nossas instituições e fortalecer a nossa democracia, mas tais objetivos somente serão alcançados se garantida a independência da magistratura nacional. Num país democrático, não há defesa de direitos sem juízes corajosos, que decidam fundamentadamente segundo as suas convicções, ainda que em desacordo com a opinião pública, como sempre fez, faz e certamente fará o ministro Ribeiro Dantas. Muito obrigado. Meu querido amigo, e durante algum tempo vizinho de apartamento, Madison Ottoni, em nome de quem cumprimento todos os magistrados aqui presentes, mas não posso deixar de nominar o meu também querido amigo Ibanez, diretor em exercício da SMAR, os desembargadores Gilson Barbosa e Cláudio Rego, o juiz federal Marco Bruno, diretor do Foro da Seção Judiciária, o juiz Cleófanes, presidente da Amarno, enfim, os amigos queridos que estão aqui presentes. E agradecer à direção da escola e ao UFRN o convite para proferir esta aula, em especial a juíza Keiti Mara, que é coordenadora acadêmica e coordenadora desse curso, cujo formato eu conheci através das palavras do ministro Gurgel de Faria, Luiz Alberto, nosso conterrâneo, que fez o ano passado a abertura. Eu fiquei impressionado e esse modelo me parece extremamente promissor. Eu, inclusive, vou levar provavelmente isso já é do conhecimento da direção da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Mas o seu atual presidente, o ministro Humberto Martins, tem se dirigido a nós de forma muito pedindo colaborações, ideias novas. E eu acho que esse modelo ele está se provando vitorioso, ele está se provando eficaz
e a experiência da coisa mostra realmente quando os resultados aparecem. E isso é um pioneirismo da Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte, que deve ser levado para o resto do Brasil. Eu estou particularmente feliz porque sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no momento à disposição da Universidade de Brasília, e sou magistrado, e sou norte-riograndense. Então, essas coisas todas se somam para eu estar muito feliz no dia de hoje e agradecer penhoradamente os elogios que me foram feitos, tanto pelo desembargador Ibanez como pelo doutor Madison Ottoni, dizendo que os credito a amizade que nos une. Mas não vamos prolongar por demais essas introduções, até porque elas trazem também um tanto ou quanto de emoção que a gente sempre sente quando volta para casa. E vamos realmente entrar no assunto, porque é um tema relativamente extenso, que eu tentarei apresentar no espaço de uma aula, de forma a não torná-lo muito cansativo. Em primeiro lugar, dá uma pequena explicação do porquê do novo Código de Processo. O que aconteceu que levou a esse momento, digamos, legislativo no Brasil? Foi uma evolução natural da legislação processual que nós ganhamos no começo dos anos 70, sob a forma do Código de Processo Civil de 73. O que é que o processo vivia naquela época? Vocês devem recordar das aulas que o direito processual ele surge no mundo no final do século XIX. Estudos de italianos e, sobremaneira, de alemães que tinham uma peculiaridade. Na Alemanha não havia ainda um Código Civil que só entrou em vigor em 1900. Então, durante o século XIX todo, a Alemanha, o direito aplicado nas relações sociais era o direito romano. Eram as velhas pandectas do Corpus Juris Civis de Justiniano, acrescida das modificações surgidas das legislações germânicas, dos costumes e tradições germânicos, que até recentemente ainda estavam em pleno vigor na Alemanha. A Alemanha não tinha tido nem um Código Civil moderno, como a França adotara a partir de 1804, e nem tinha tido legislações extensas como as dos países ibéricos, que era o caso do Brasil, que herdara as ordenações primeiro as Afonsinas, depois as Manuelinas e finalmente as Filipinas, que foram uma legislação espanhola, e quando elas foram promulgadas em 1603, Portugal e Espanha Portugal tinha desaparecido, a realidade era essa. Se fala eufemisticamente em união das coroas ibéricas, mas o que houve foi uma crise dinástica de Portugal em 1580, que ficou sem rei, e aí o rei da Espanha disse: espera aí, eu sou primo legítimo, então a coroa vem para a minha cabeça. E como não houve lideranças portuguesas capazes de segurar essa situação, o rei da Espanha passou a ser também o rei de Portugal. Então, na verdade, Espanha e Portugal, eles eram uma nação só nesse período. E as ordenações foram promulgadas pelo rei Filipe da Espanha, e elas findaram tendo uma duração maior em Portugal do que na Espanha, e maior no Brasil do que em Portugal. Elas foram uma legislação longevíssima, talvez sem parâmetro no mundo contemporâneo, porque promulgadas em 1603, elas no Brasil duraram até o final do século XIX também. 1860, que aí fizeram a consolidação das leis civis. E para funcionar, o direito processual não existia até então, de forma autônoma, era sempre um decreto que simplesmente regulamentava como é que aquilo tinha surgido.
Mas vejam bem, então, tudo começa porque um autor, um civilista, um romanista, e não era processualista, até porque isso não existia, um civilista alemão, Bernhard Winscheid, resolve fazer um estudo comparando a axio do direito romano com a ação que existia no direito alemão contemporâneo. E ele encontra uma série de diferenças. Um outro civilista, Theodor Mutter, não concorda com aquele artigo que ele escreveu numa revista jurídica e responde com outro, dizendo, olha, está enganado aqui, acolá, nisso, naquilo, não é bem assim. E aí o Winscheid resolve fazer uma resposta ao Dr. Mutter. Então foram 3 artigos, 2 de Winscheid e 1 de Mutter, e esses artigos despertaram na Alemanha e em outros lugares na Europa a consideração de que o direito de ação era algo diferente do direito material que você estava discutindo dentro daquela ação. Simplesmente isso. Isso foi bastante para gerar uma enxurrada de estudos novos e se criou uma disciplina jurídica nova, o direito processual. Acontece que o direito processual ele tem um nascimento muito curioso, porque, em geral, os ramos do direito surgem quando surge a temática que aquele ramo do direito vai regular. Se você tem, por exemplo, um direito da navegação aérea, antes alguém teve que inventar o avião, porque não existia direito aeronáutico se não existisse o avião. Direito atômico passou a existir depois que a ciência dominou a radiação atômica, as bombas, os reatores, etc. O direito comercial ele só surge depois que o comércio, com as características de hoje, surgiu no final da Idade Média, porque, por exemplo, os mercadores que saíam da Itália para a Inglaterra não tinham condições de levar moeda metálica e tiveram de criar uma figurinha chamada carta de crédito, onde ele mandava uma carta para o comerciante amigo dele lá na outra cidade e, olha, vai um portador meu aí com tantas, você providencia uma soma equivalente e quando o seu vier para cá, eu farei o mesmo e por aí vai. Então, se os ramos do direito nascem, quando nasce aquele tipo de relação social que ele visa a regular, por que é que o direito processual só surge no século XIX se juízes e tribunais existiram praticamente desde sempre na história da antiguidade? É que, na verdade, o que se teve com o processo é que ele existia como realidade jurídica, mas ele não existia como um autônomo do direito. O direito processual, ele sempre foi considerado o quintal do direito material. Até as expressões que eram usadas, elas eram pejorativas em relação ao direito processual. Quando você chama, por exemplo, o direito material de direito substantivo e o direito processual de direito adjetivo, você já está estabelecendo uma diferenciação muito grande, porque, obviamente, como é que chama? É muito mais importante o substantivo do que o adjetivo, embora o adjetivo tenha grande importância, mas o substantivo é muito mais importante. Se a pessoa chegar e dizer, rapaz, você ganhou um carro, vai importar um pouco se o carro é novo ou velho, mas vai importar pouquíssimo se o carro é branco ou azul. Afinal de contas, o cavalo dado não se olham os dentes, né? Então, essas considerações, elas servem para mostrar que quando surge o direito processual, a primeira geração de processualistas, as primeiras obras, elas eram o que a doutrina depois chamou de fase autonomista do direito processual. Então, o direito processual queria mostrar que ele era independente, que ele era separado do direito material. Repare que esse processo não é um processo fácil. Por quê? Se processualistas civis, nós já os temos há muitas décadas, processualistas penais apareceram relativamente recentemente. Por quê? Porque quem que escrevia o Manual de Direito Processual Penal, em geral, era um autor que tinha escrito um bom manual de direito penal. O penalista, ele era processualista penal por extensão. Então,
O direito processual, ele teve de ter essa infância diferenciada em que ele buscava o tempo todo mostrar que era uma matéria importante, que tinha leis próprias, que elas começaram a surgir, porque você tinha os códigos civis em geral eram leis e os códigos de processo civil em geral eram meros regulamentos, meros decretos. As escolas começaram a introduzir a disciplina, não havia um consenso sobre o nome da disciplina. Começou como praxes forenses, práticas do foro. Depois houve um bom tempo em que ele foi chamado de direito judiciário. Era direito judiciário civil e direito judiciário penal. Alguns livros ainda se encontram com essa nomenclatura. Eu ainda peguei alguns na biblioteca do meu pai. Mas alguém começou a reparar que o direito judiciário era um nome que, se por um lado ele podia dizer menos do que a matéria processual, porque em tese existe também processo administrativo, processo legislativo. Por outro lado, ele dizia mais, porque o direito judiciário, na realidade, engloba também aspectos administrativos da atividade da magistratura. Então, fixou-se primeiramente, novamente, o pioneirismo foi dos alemães, a ideia do Prozessrecht, o direito processual. E aí pegou e foi, embora não haja uma unanimidade, mas há uma grande maioria da doutrina passou a aceitar, e aí os processualistas começaram a surgir. Bom, o direito processual, então, ele passa da sua infância, que é esse momento autonomista, e chega na sua adolescência. E todo sujeito que chega na adolescência faz alguma besteira. Porque, em primeiro lugar, ele quer se mostrar. Então, se um adolescente pega um carro, ele não sai dirigindo normal. Ele tem que dar aquelas 2 ou 3 aceleradas, querer dar um cavalo de pau para impressionar meninos, porque é da natureza da adolescência isso. Há um exagero, é o exagero dos hormônios, é um momento da vida em que as coisas parecem que se transformam. E o direito, como é uma expressão da vida, ele também, por vezes, ele chega a momentos de exagero. Ultrapassada a fase inicial em que o direito processual conseguiu conquistar o seu lugar, embora alguns o achassem uma matéria de segunda categoria, ele agora queria mostrar que era melhor do que o direito material. E foi nesse contexto que surgiu o nosso Código de Processo 73. Foi um momento em que não era raro, você lia um livro do processualista, ele dizia com todas as letras, tal instituto não pode ser definido com o viés do direito material. Não, nossa matéria ela é autônoma, ela é completamente independente. Nós temos que traçar um processo com conceitos criados pelo próprio direito processual. Então começou essa fase que depois foi chamada de cientificista, mas que eu gosto muito de chamar de fase parnasianista do direito processual. Porque assim como na literatura parnasiana, em que os autores, os poetas diziam que faziam a arte pela arte, há sonetos belíssimos de Olavo Bilac, por exemplo, em que ele não diz nada, ele só fala da arte de fazer o próprio soneto. Ele diz que o poeta, ele é como ourives que vai engastando a rima, isso que quer dizer, é a arte pela arte. Nós começamos a viver uma fase em que era o processo pelo processo. E os processualistas da época não se davam conta disto. O processo pode ser, e é, tanto que a disciplina da minha predileção, a disciplina em que eu me mestrei e me doutorei, ele é importantíssimo, mas ele veio para a terra como São Francisco de Assis. Ele veio para servir de instrumento para o direito material. Isto não quer dizer que ele é menor. Isso quer dizer apenas que a missão dele é essa, e ele será maior quanto melhor ele souber desempenhar essa sua missão.
e servir ao direito material. Nessa fase cientificista, eu não tenho dúvida nenhuma que os processualistas viajaram na batatinha e como está todo mundo na mesma viagem, ninguém nota. É igual quando você puxa uma daquelas fotos da moda antiga, e você diz, minha nossa senhora, eu usava uma camisa dessa, toda estampada, eu usava uma gravata desta largura, eu usava calça mocassim com nesga. Vocês mais novos não sabem nem o que é isso. Vamos para uma coisa mais próxima, aquelas coisas que as mulheres botavam, né? Umas ombreiras. Aí você olha para uma foto, por que ninguém achava feio na época? Porque naquela época estava todo mundo na mesma viagem. Então, é nítido que houve um momento em que o direito processual se descolou da sua missão. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu entrei na faculdade, eu tive uma grande sorte de ter tido o mesmo professor e de ser um grande professor nas disciplinas processo 1, 2, 3 e 4. Processo Zé Taumaturgo da Rocha, que foi subprocurador-geral da República. Quando eu descobri que você entrava com a causa na justiça, dizer que você estava cobrando uma dívida, e você ganhava, primeira instância, depois, quem perdia apelava para o tribunal, quem perdia ainda ia para os tribunais superiores, na época ia só para o Supremo, depois criaram o STJ. E depois de tudo, de percorrer todas as 3 ou 4, pode ser 4 às vezes, instâncias do judiciário, você ganhou, transitou em julgado a seu favor. Aí você tem que entrar com uma ação. Eu, como advogado, eu tive de explicar ao cliente que ele não entendia isso e olhar para a minha cara e dizer, o senhor só pode estar brincando comigo, o senhor está querendo comer o meu dinheiro. O senhor disse a mim que tinha transitado em julgado, tinha chegado ao fim. Eu ganhei tudo, como é que agora eu tenho que entrar com a outra ação, vou passar outra procuração para o senhor vai me cobrar outros honorários. Esse senhor não foi condenado a me pagar porque ele não paga. Então ele vai pagar, mas você tem que entrar com a ação de execução forçada. Essa tinha sido uma das transformações que o Código de 73 operou no de 39, acabou com a antiga ação executiva e passou a exigir uma ação de execução forçada, quer o título fosse judicial, quer o título fosse extrajudicial. Isto por quê? Isto para atender um postulado teórico que nem todos os processualistas concordavam de que o processo de execução era uma entidade autônoma em relação ao processo de conhecimento. Simplesmente para isso. Mas a coisa foi mais longe. Nós tínhamos aqui um processo civil muito avançado, porque tinha vindo morar no Brasil um italiano chamado Enrico Túlio Libno, que era judeu, fugiu do fascismo, veio para São Paulo, e em São Paulo ele encontrou uma pleiade de estudiosos do processo, que ali criaram a chamada Escola Processual de São Paulo. Então nós tínhamos uma capacidade, nós tínhamos um grupo de processualistas diferenciado em relação a outros países da América Latina, por exemplo, e aqui essa cultura do processualismo teve muito mais vigor e por isso chegou a maiores exageros. Então aqui nós fomos render homenagem a um outro postulado e pegamos uma categoria que foi praticamente uma criação do direito italiano, em especial de Piero Calamandrei, que era o processo cautelar, e dissemos também que a atividade jurisdicional cautelar, como ela é diferente da atividade jurisdicional cognitiva e da atividade jurisdicional satisfativa, ela também devia merecer um processo autônomo. Então, a estrutura do código, ela foi tão traçada em cima de princípios puramente teóricos, que era o único código que não tinha parte geral.
Ele tinha 5 livros: do processo de conhecimento, do processo de execução, do processo cautelar. Aí ele tinha um livro que revelava a artificialidade dessas construções puramente teóricas e que não tinham respaldo na realidade. É o que eu chamava de quarto de despejo do Código de Processo Civil, que era o livro 4, dos procedimentos especiais. Por quê? Porque o Código não estava dizendo que o processo, ele ou é de conhecimento, ou é de cautelar, ou é de execução. E por que ele tinha esse livro 4? Porque tinha alguns que não se encaixavam bem. Então, como ele não sabia onde botar, criou-se o livro 4. O livro 5 era discussões finais e projetos. Então, vejam bem que esse processo, marcado por esse excessivo nível de teorização, ele estava mais preocupado em estabelecer os padrões teóricos dos estudiosos de processo civil do que de efetivamente corresponder às necessidades nacionais. O caso do processo cautelar, ele foi emblemático, porque o juiz, vamos dizer, o sujeito precisava de uma medida de urgência, então ele entrava com a ação cautelar preparatória. E ele tinha 30 dias para entrar com a ação principal. Formavam-se 2 processos e 2 corpos de autos. E, teoricamente, o juiz teria de mandar o réu contestar a ação cautelar e mandar o mesmo réu contestar a mesma ação principal. Fazer uma audiência na cautelar e fazer uma audiência na principal. Dar uma sentença na cautelar e dar uma sentença. Isso era tão artificial que os juízes todos, aos poucos, foram desidratando o processo cautelar. Davam a medida cautelar, como cabia, e depois diziam, os atos processuais do processo passaria a praticá-lo, não sei o quê, e davam uma sentença única, decidia as 2 coisas. Quer dizer, era óbvio que aquilo ali estava atendendo à realidade e o que o Código rezava não atendia à realidade. O Código criou uma execução por quantia certa contra o devedor insolvente, separando-a da execução por quantia certa do devedor solvente. Isso era uma maluquice, porque era a chamada falência civil. Mas, mais uma vez, estava todo mundo na mesma viagem, ninguém achou que aquilo era uma maluquice. Os comentários ao Código de Processo Civil feitos logo que ele foi editado, que assim como o de hoje, teve uma longa vacácio legis, e assim como o de hoje foi operado no útero da mãe, porque sofreu a primeira modificação, quando ainda estava em processo de vacácio, os primeiros comentários todos diziam que esse negócio da falência civil ia ser uma maravilha, o que obviamente não é. Porque se você tem um crédito de 100 mil reais de um cara que está quebrado, você tenta fazer algum acordo com ele para receber. Se você abrir uma falência civil contra ele, o outro cara que tem um crédito de 20 mil, o outro que tem um de 100 mil, o Estado e os empregados dele vão reduzir aquela carcaça a nada. E você que é credor quirografário, você vê o quê? Então, isso era, obviamente, uma importação de um processo que é muito mais uma instituição de direito comercial e, portanto, só faz sentido existir para empresas do que a criação de uma figura artificial nas relações entre os cidadãos ou as associações civis. Eu poderia dar 1000 exemplos a vocês, mas a realidade basicamente é essa, é que o código ele estava trabalhando para os professores de processo, era um código para os processualistas e não um código para os jurisdicionados, e não um código para os advogados, e não um código para os juízes, enfim, não era um código para os cidadãos brasileiros. Ele teve o azar de ser feito num período totalitário. Então, não foi uma lei discutida como foi o código. Esse código novo, ele pode ter todos os defeitos, mas ele foi talvez a lei mais discutida que já se fez nesse país. A Câmara e o Senado
criaram comissões itinerantes, houve sessões públicas em muitos estados brasileiros, incontáveis no Congresso Nacional. Eles aceitaram a participação de advogados, de professores de direito, de membros do Ministério Público, de magistrados. Você pode gostar ou não gostar do produto final, mas ele foi um código extremamente democrático. Uma outra questão que se discutiu muito é, mas precisava de um código novo? Precisava. Essa é uma questão que eu concordo que ela tem seu mérito. Porque ela não adianta mais, ela perdeu o objeto. Porque o código saiu, não adianta a gente ficar discutindo isso. Essa discussão teria sido uma discussão interessante para se ter em meados de 2004, quando começou a se preparar o projeto. Pois perdeu o sentido. O código está aí, é uma realidade. Não adianta chorar o leite derramado ou louvar o leite que ficou dentro do copo. O leite está aí. Mas por que aconteceu? Porque o Código de 73 não podia continuar como estava com aqueles artificialismos que mais atrasavam do que facilitavam a vida da justiça. Então, um grupo de processualistas aí já numa fase em que passou aquela adolescência, passou até um pouco da juventude e a maturidade veio, as coisas começaram a se encaixar no lugar. O processo entrou numa fase que, pelo menos aqui no Brasil, foi chamada de fase instrumentalista. Acho até que o nome se deve muito a um trabalho muito importante de um professor paulista que era oriundo da escola processual de São Paulo, foi aluno de Lima, mas, como tudo na vida, evoluiu e passou a se preocupar com a instrumentalidade do processo, que é o professor... Como? Cândido Região na mão, exatamente. A instrumentalidade do processo foi um livro importante, porque ele era constituído de muitos artigos diferentes, e ele começou a chamar a atenção para essa questão. Um desses processualistas chegou ao STJ, que foi um tribunal criado na Constituição de 88 para definir as matérias que não fossem de caráter constitucional. Então, como o processo, em princípio, é uma matéria legal, poucas vezes se mexe com questão constitucional, esse processualista que chegou ao STJ, ele teve um papel muito grande na evolução do direito processual brasileiro, que foi o ministro Atos também foi, mas mais ainda, o ministro que hoje dá o nome à Escola Nacional da Magistratura. Salve Figueiredo Teixeira. Salve Figueiredo Teixeira. Salvo coordenou duas coisas importantíssimas. Primeiro, a legislação que criou os juizados especiais. Eu sou um fã de escola de magistratura, sou um fã de juizados especiais, fui diretor de escola de magistratura, fui coordenador de juizados especiais por quase 4 anos no tribunal de origem, no tribunal. E eu vejo a importância, assim, fundamental para uma parcela imensa da população que se beneficia dos serviços da justiça estadual e federal em sua feição mais social, e aí eu sou obrigado a contradizer meu querido amigo desembargador Carlos Milton Pinto, quando diz que a grande justiça social é a justiça do trabalho. Ela é, talvez, a pioneira. Ela tem uma missão mais voltada para isso, mas o que as justiças estaduais e a justiça federal fazem nos juizados especiais no Brasil é uma das maiores obras sociais da história desse país. Então, é preciso reconhecer que isso surgiu do movimento de processualistas liderados por Salvo Figueiredo Teixeira e que tinham uma compreensão do processo. Quer dizer, o processo já estava maduro, não precisava ficar mostrando ao mundo que ele era independente e muito menos que ele era mais importante do que o direito material. Podia admitir que a missão dele era ser instrumento mesmo. Então, essa frase franciscana aí no sentido de uma homenagem a São Francisco de Assis, ela fez muito bem o processo, porque o processo
introdução, começaram a aparecer livros, alguns são até monografias pequenas, mas foram importantíssimos para uma revisão de conceitos de toda uma geração que tinha sido educada ouvindo dizer e dizendo que o processo tinha de se guiar só pelo processo. Não, senhor, o processo tem que se guiar pelo mundo real. E o mundo real existe para a aplicação do direito material. Então, Direito de Processo, do professor Bedak, por exemplo, é uma obra pequena, mas é uma obra seminal, é uma obra sensacional. O trabalho de Kazuo Watanabe, quando ele explora pela primeira vez no Brasil com seriedade o que é o ato cognitivo do juiz, e ele consegue mostrar que existem graus de cognição, cognição superficial, a cognição sumária, a cognição profunda. Aí você passa a ver que um certo artificialismo de separar a tutela cautelar da tutela cognitiva não era uma coisa tão necessária. Essa nova consciência que chegou nos anos 80, ela começou a frutificar objetivamente nos anos 90, muito pelo trabalho de Salvo, pela influência que ele tinha como um líder dentro do STJ, de conseguir fazer as chamadas mini-reformas do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil sofreu, a primeira grande delas foi a introdução a introdução da antecipação de tutela, que foi uma revolução para o judiciário e para as partes, para os cidadãos, os destinatários da atividade judicial. Então, o Código de Processo passou a sofrer 3, 4 modificações por ano, em leis que mexiam com muitos artigos. Criaram-se aqueles, para não desorientar o usuário do código, onde não cabia mais, ele botava aqueles artigos com a letrinha, né? Então tem 475 vai até a J, né? Na hora que você chega. Mas enfim, foi a técnica que na época foi escrita pelo próprio Salvo como uma forma de fazer. O paciente estava precisando era de uma cirurgia, mas eles foram fazendo através de pequenas acupuntura, quando ele via já estava todo furado, nem percebia. Então essas transformações, e a última delas, a meu ver, foi a mais importante, porque foi a que acabou com a dualidade entre execução e cognição. Elas transformaram o Código de Processo Civil numa coxa de retalhos. A questão era saber se era melhor dormir com a coxa de retalhos feia, toda remendada, mas que protegia do frio, ou querer aquele velho lençol muito bonito, de seda, mas que não cobria bem. Aí alguém achou que nem uma coisa nem outra, vamos fazer um novo bacana. Essa discussão cabia, porque na verdade, e aí é a primeira notícia boa que eu vou dar para vocês, é a seguinte: muita coisa das novidades do Código, elas nada mais são do que a consolidação das mini-reformas, mais o que a jurisprudência mais avançada já vinha fazendo. Por exemplo, o famoso parágrafo 3º do artigo 515, referente a recursos, diz que o tribunal não precisa só reconhecer o erro material e mandar voltar para o juiz de primeiro grau. Ele pode já consertar tudo ali. Pela letra da lei, diz que ele só pode fazer isso se a questão for unicamente de direito e se o processo estiver pronto. A doutrina e a jurisprudência criaram o conceito de causa madura, e mesmo quando existe matéria de fato, se dá para você ultrapassar, os tribunais resolveram. Então, essa e várias outras, houve. Então, o código, a grande maioria do código, ele consolida esses entendimentos que são fruto dessas mini-reformas e são fruto do que a doutrina e a jurisprudência fizeram para adaptar o processo à realidade.
Agora, o que o código traz, que está se falando muito, são as novidades. Por exemplo, o incidente de resolução de demanda repetitiva é uma coisa, afinal de contas, o processo abandonou aqueles exageros, mas aqui e lá os processualistas ainda têm uma veleidadezinha doutrinária de pegar um tema que foi inspirado no Instituto de Direito Alemão chamado Musterverfassung, que é processo tipo, processo modelo, e trazer para a nossa realidade. Só que eu acho que do fim do século XIX para cá, o mundo sofreu transformações tão importantes, que eu acho que uma intervenção desse nível, nesse ponto, e isso talvez choque a alguns, e se eu disser isso em outros auditórios chocará mais. Os alemães não têm o que nos ensinar, não. E quem diz isso não sou eu. Quem disse isso, em pelo menos uns 3 eventos de que eu participei com juristas alemães, foram os próprios juristas alemães. Primeiro porque a Alemanha tem muito menos processos do que o Brasil. Segundo porque a Alemanha não tem o problema que o Brasil tem e que faz com que o número de processos seja tão grande, que é o fato de o Estado criar os problemas. O Estado é o cliente maior em 60% a 70% das causas, seja como autor, réu, assistente, cliente, interessado, seja União, Estado, município, são 5.000 e tantos entes municipais. São 27 estados e o Distrito Federal e mais a União. E cada um deles tem uma carrada de autarquias, de fundações públicas, de sociedade de economia mista, isso e aquilo e aquilo outro. E como o nosso Estado, infelizmente, é um Estado deficiente, o Estado gera a grande maioria dos processos. Então, num país desenvolvido, homogêneo, com muito menor desigualdade do que o nosso, e com um Estado mais eficiente, o número de processos é evidentemente muito menor. Mas, óbvio, algumas figuras são litigantes contumazes, tanto aqui como na Alemanha. Por exemplo, empresa de telefonia. Pois bem, praticamente só existe um caso na Alemanha de processo modelo, que é um caso com a Deutsche Telekom, que é uma grande empresa de telefonia alemã. Esse caso, até a última vez que eu estive com os professores alemães, eles disseram que esse caso vem se arrastando há mais de 4 anos, que para eles é um tempo excessivo. E que não estão gostando dos rumos que esse processo está tomando. Ele seria uma espécie de incidente para resolver todos os tipos de demanda desse tipo que os consumidores tivessem com essa empresa de telefonia. Então, essa é uma das coisas do código que eu acho que ninguém em sã consciência pode dizer isso é bom, isso é ruim, porque a gente só vai poder dar um veredito definitivo quando a aplicação prática mostrar se isso vai ser útil ou não vai. E não tenho dúvidas que se não for, ele será desidratado como aquele processo cautelar autônomo que existia. O mesmo, ou será simplesmente, não será usado como não era usada a execução contra devedor insolvente. No mais, o código, ele, de uma forma, isso é muito bom, facilita para os juízes, para as partes, ele incorpora determinados elementos principiológicos da nova Constituição, da nossa Constituição, que o código anterior, em relação a ele, não tinha compromisso. E ele é um código, a meu ver, interessante, porque ele é um código, embora isso traga muito mais trabalho para o juiz, do ponto de vista prático, da questão da fundamentação, ele é um código que, em princípio, ele é destinado a diminuir o grau de discricionariedade do juiz. Todos nós, juízes, somos discricionários. Na prática, é muito bom você pegar o papel e botar o que você quiser e justificar com uma historieta qualquer. Claro que isso dá um poder danado. Mas isso não é bom para a sociedade, não é bom para as partes, porque primeiro isso traz um nível de insegurança jurídica, porque se você cair com o juizado
que é partidário de tais e quais princípios, sua decisão vai ser essa. Se cair com o juiz B, que é partidário de outros princípios, a decisão será muito diferente. Mas, professor, isso é inevitável. Já dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e minha circunstância, cada pessoa tem seu mundo. É verdade. Mas, se cada pessoa tem seu mundo, o mundo judiciário ele tem que diminuir o nível dessa amplitude de discricionariedade. Porque nós também estamos começando a rever um pouquinho uma outra área do direito em que as coisas exageraram. Nós tínhamos, principalmente durante o governo autoritário, uma preocupação do juiz muito com a lei. O juiz era muito legalista, o juiz gostava de dizer, eu sou um escravo da lei. Esse tipo de na área tributária, por exemplo, professor, hoje eu não estou conseguindo lembrar o nome de nenhum jurista, sempre perguntar a vocês. O professor da PUC, que era daquela geração de Celso Antônio, ele dizia o seguinte, qual é a maior lei? Isso é telefonema de ministro. Depois é ordem de serviço, Geraldo Ataliba. Depois é portaria, depois vem decreto e por último vem a lei. Ei, professor, o senhor esqueceu a Constituição. Essa se der, a gente segue. Porque realmente havia uma preocupação legalista que se transformava numa obsessão. O cara, por querer tanta lei, ele ia para o regulamento da lei, ia para a portaria, ia para não sei o quê. E era raro, por exemplo, nos anos 60 ou 70, você ver uma decisão baseada na Constituição. Eram muito legalistas as decisões. Então, para nós fugirmos desse período da nossa história, nós fomos para o perigo oposto, que é o de achar que a lei não é importante. É o de achar que os princípios é que são a coisa mais importante do mundo. Aí, facilita demais para a decisão. Não, isso aqui fere a dignidade humana. Aí você usa isso para qualquer coisa. E nós tínhamos chegado num momento que eu acho que isso já estava virando um exagero também. Nós estamos num momento de uma certa retomada da legalidade. Não aquela legalidade do leguleio, aquela legalidade servil. A lei, ela permite certos elastérios para um lado e para o outro. Eu faço sempre uma metáfora. A lei, durante um certo tempo, ela era vista como os trilhos da ferrovia para um trem. Onde o trilho for, o trem não tem a opção de sair. Aí quiseram ir para o mundo do off-road. Não tem estrada, você sai quando você quiser. Você bota um 4x4 por cima dos barrancos e cria. Que também não é legal. O ideal é você ter uma estrada de rodagem. Você pode ir para a pista da esquerda, para a pista da direita, pode ir para o acostamento, pode até sair. Você sabe que a estrada está ali e ela está indo para lá. Então eu acho que há um movimento nesse sentido no Código com essa questão da fundamentação. E essa questão da fundamentação, ela limita esse nível de discricionariedade e os juízes vão ter que se adaptar em relação, por exemplo, àquelas famosas decisões chapas. Que você bota, aquilo é uma economia de tempo maravilhosa, principalmente depois do computador com Ctrl+C e Ctrl+V. Mas nós sabemos que aquilo não estava certo. Aquilo não estava certo do ponto de vista ético, porque não havia um compromisso com a decisão do caso concreto ali. Você está oferecendo uma argumentação que serve para justificar qualquer coisa. Isso deixava os advogados muito irritados. Tanto é que se construiu os adversários do código, principalmente, eles disseram que o código é um código feito por juízes. E isso não se confirma. Por quê? Se você pensar bem, na comissão original de juristas, tinha pouquíssimos juízes. Era o ministro Fux, acho que mais um ou dois desembargadores e juízes de primeiro grau. A grande maioria era de advogados. E depois que o código chegou no Congresso Nacional, eu tive um debate na comissão do código na Câmara, com o professor Paulista, até dando entrevista nas páginas amarelas da Folha, dizendo que o código ia ser desastre. O seu Cláudio Machado. Era um código feito só para os juízes, que os juízes iam ganhar poder, iam entrar na vida do cidadão,
Professor Cláudio, nós estamos aqui ao lado do presidente da comissão, deputado, não estou lembrando o nome do juiz, não me lembro. Deputado fulano de tal, que é o quê? Aí deputado advogado, perfeitamente. O relator geral, Fábio Trade. E o relator geral era Sérgio Barradas Carneiro, foi substituído por Paulo Teixeira na reta final. Sérgio Barradas Carneiro, deputado Carneiro, Vossa Excelência é o quê? Você é advogado. Aí eu me dirigi aos membros da comissão. Algum de Vossas Excelências é juiz, pelo menos aposentado, ou foi juiz? Ninguém levantou o braço. Quantos de Vossas Excelências são advogados? Quase todos advogados. É porque é muito fácil você dizer uma coisa, você diz o que quer. Se o papel aguenta tudo, o microfone também aguenta. Mas você tem que ter um mínimo de sustentação para aquilo que você diz. Então, isso criou um ambiente, durante um certo momento da tramitação do código, que parecia que os advogados estavam querendo uma coisa e os juízes estavam querendo outra. O que não é verdade. Tanto juízes como advogados estão preparados, estão preocupados com a boa instituição da justiça. Agora, é óbvio, cada um pensa no seu trabalho. Tem coisas que eu não entendia da magistratura quando eu era advogado e que hoje eu entendo. Deve ter coisas da advocacia que eu não vou entender mais, a não ser que eu volte a advogar mais à frente. Que é natural que você tenha um espaço de observação. Vejam, por exemplo, o que disse o doutor Madison aqui no começo, para vocês que são alunos do curso de residência, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a atividade jurídica do lado de lá do balcão. Porque realmente é diferente quando você está de um lado e do outro do balcão. Eu fui advogado, fui do Ministério Público, sou magistrado, e são experiências muito singulares, que você até compreende, mas você só apreende quando você vivencia. Então, essas grandes novidades do código, algumas são novidades simples, elas vão entrar no nosso dia a dia, contagem de prazo por dias úteis. Eu fui contra isso desde o início, porque era uma reivindicação dos advogados, uma alegação extremamente injusta. Se você for intimado numa quinta-feira com prazo de 5 dias, vai perder seu fim de semana. É verdade absoluta. Mas, por que não resolver esse problema? Uma regrinha simples que podia ser: todas as intimações feitas nas quintas-feiras se consideram feitas na sexta. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que você vai criar algumas dificuldades na interpretação do prazo, que elas vão ser resolvidas, porque prazo não é um problema complexo. Mas elas vão levar aí uns 2 ou 3 anos até serem todas absorvidas. O fato de que nós temos 5 mil municípios, então não é incomum você, principalmente numa região metropolitana, você ter num processo com 3 réus de um lado e 3 autores de um lado e 4 réus do outro. Você tem a gente, por exemplo, morando em Natal, morando em Parnamirim, morando em São Gonçalo, o advogado de uma pode ser de Ceará, não sei o quê. E aí você vai ter um trabalho danado para verificar, por exemplo, questões de feriados municipais. Enfim, você vai prolongar o processo. No momento em que se procura tanto enxugá-lo, a minha querida, amicíssima Tereza Rudalvin Vamber, que foi a relatora da comissão de juristas, eu fui discutir isso com ela, ela fez: Marcelo, o problema do processo civil brasileiro é de anos, não é de dias não, porque os processos demoram anos, e não porque o prazo é de X dias ou Y dias. Mas, por exemplo, pelo menos um colega nosso, o juiz federal Francisco Glauber, ele fez um estudo, escreveu um artigo interessante, mostrando como é que, se você somar os prazos mínimos, por exemplo, de um processo no rito ordinário do Código 73, comparando o mesmo processo do Código de 2015 e o prazo, em alguns casos, o tempo de
duração média do processo, em alguns casos quase dobra. Em casos que envolvem, por exemplo, as entidades públicas que têm prazos dobrados, ou quando há muitos litígios consortes com vários advogados que também têm prazos dobrados, você é uma diferença bem grande. Então, um terceiro efeito nocivo que eu não tinha me apercebido, mas que agora tornou-se evidente, é que como os prazos no processo penal não são contados em dias úteis, você vai ter uma vara mista, por exemplo, uma vara que pegue processos civis e criminais, como a África do Interior, são quase todas assim, de vara única. Você vai ter um trabalho esquizofrênico, né? Contando os corridos de um jeito, os úteis do outro. Então, vejam bem, o código ele dá um tratamento às medidas de urgência muito bom, separa de um lado as cautelares e sistematizou muito, acabar com aquela discussão sem fim, né? E deu vida real à tutela de evidência, que era apenas uma proposta teórica de alguns processualistas. Ele foi, a meu ver, muito tímido. A vassoura poderia ter sido maior, por exemplo, porque foram mantidas tantas formas de intervenção do terceiro, quase todas as que existem no Código Penal. A gente não vive tão bem sem elas nos juizados especiais, e os juizados especiais não funcionam tão bem. Por que precisar desses parangolés todos? Aí vem o lado da tradição. Não, mas esse instituto existe desde quando? Isso aqui é muito útil. Eles iam acabar com uma das formas que eu acho mais útil, que é a oposição. E se deram conta disso no meio. Mas mantiveram algumas outras que não têm sentido nenhum. O que os juízes novos, principalmente, que aqui suponho que vocês venham a ser, o que vocês precisam ter em relação a esse código novo é a consciência de que nestes primeiros tempos ninguém sabe direito o que vai fazer. Então esse é o momento de errar. Esse é o momento de errar, porque está todo mundo tateando num terreno novo. Até mesmo os tribunais superiores estamos com esses problemas. Nós tivemos de definir algumas coisas. Baixamos um enunciado, até o nome é uma figura, enunciados administrativos. Por quê? Porque ele não podia baixar uma súmula de um assunto que não chegou ainda. Mas, de alguma maneira, a gente precisava sinalizar para os advogados, sinalizar para as partes, sinalizar para o público em geral. Então, criou-se essa figura improvisada, foi numa sessão do plenário do Superior Tribunal, que é um órgão que praticamente não tem competência judiciária nenhuma. As grandes competências judiciárias do STJ estão distribuídas por três sessões. A primeira sessão, direito público, a sessão, direito penal, a segunda sessão, direito privado, e a terceira, que é a sessão onde eu estou exclusivamente em direito penal. E aí, a gente diz, graças a Deus eu estou na terceira sessão, não vou pegar essa bronca que é a entrada em vigor do Código de Processo Civil. Mas o danado é que até no processo penal, ele se reflete. Então nós estamos tendo reuniões na terceira sessão para definir alguns enunciados também. Tipo, os prazos no processo penal vão correr em dias corridos. Mas é preciso dizer isso aí. Porque vai que o cara diz, não, eu supus assim. Né? Porque existem uns elementos de vagueza. Então a gente, por exemplo, a gente fez 2 reuniões e a gente já chegou a alguns temas em que nós temos um certo consenso. Quanto aos enunciados administrativos,
referentes ao processo civil propriamente dito, vocês vão no site do STJ e coloquem STJ sai na frente, que aí vai ter uma parte em que esses enunciados estão. Eles têm muito a ver, obviamente, com recursos, então tem menos a ver com a primeira instância, e tem muito a ver também com direito intertemporal, porque foi uma coisa que nos preocupou, foi esses primeiros dias de funcionamento, como ia acontecer. Os enunciados da terceira sessão, a gente chegou a 15 consensos e a 4 grandes dissensos. Eles não estão publicados, até porque a gente ainda tem que fazer uma reunião para saber se a gente vai publicar isso. A gente também tem que levar isso para o pleno, porque nem todos os membros da terceira sessão, e eu sou um deles, não são membros da Corte Especial, e a Corte Especial tem competências penais, inclusive tem competências penais originárias. Então a gente, depois que fizer o consenso na terceira sessão, a gente vai levar pelo menos parte desses enunciados para o plenário, para ver se os integrantes da Corte Especial concordam. Porque alguns deles a gente não vai levar, que só dizem respeito a recurso. Por exemplo, recurso especial e recurso extraordinário, não precisa levar isso para o pessoal da Corte Especial, é dizer, vão se aplicar as inovações trazidas pelo CPC para recurso especial, para recurso extraordinário, isso é quem vai dizer. O que é que nós estamos propondo? Em princípio, está havendo um consenso sobre isso aí. A única modificação que não vai ser aplicada é a contagem do prazo em dias úteis. Mas o processamento, sim. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, e eu acho que ele fez isso talvez por descuido, ele revogou todos os dispositivos da Lei 8.038, que regula o processo dos tribunais. E eu acho que ele não devia ter feito isso. Devia ter botado uma cláusula assim: não se aplicam, vírgula, para os feitos cíveis, os dispositivos tais, tais e tais da Lei 8.038. Ele revogou. Então, ao fazer isso, um Código de Processo Civil privou o processo penal de dispositivos que regulam procedimentos penais. Então, por exemplo, tem um tema que nós estamos discutindo sobre os embargos de divergência. Porque os embargos de divergência antes só podiam existir em recurso especial do STJ e em recurso extraordinário do Supremo. Então, lá no STJ, se disse o seguinte: onde é que você define temas, teses jurídicas? É nos recursos especiais e nos agravos em recursos especiais. Então, para ter embargo de divergência, você tem que comparar RESP com RESP ou ARESP. Você não pode comparar, por exemplo, um RESP com um mandado de segurança, ou um mandado de segurança com um habeas corpus, ou um habeas corpus com RESP. A divergência é considerada não demonstrada. O ministro Rogério Schietti é contrário a isso aí, e eu estou me acostando à posição dele, por entender que, dependendo de um caso, por mais que o habeas corpus diga respeito ao direito de livre locomoção de uma pessoa, mas eu posso definir uma tese jurídica num caso no habeas corpus? Claro que posso, estou cansado de ver isso. Então, se existe uma tese jurídica ali, por que não admitir? Só que isso levará a algumas outras modificações procedimentais. E tem uma tendência dentro da sessão, que eu diria mais representativo nesse sentido, é o ministro Neff Cordeiro, é que acha que onde a Lei 8.038 ficou sem detalhamento processual, você tem necessariamente que aplicar o Código de Processo Civil. Já eu penso que, se foi revogada a parte procedimental, mas existe a matriz do instituto lá, o regimento interno do STJ pode resolver o problema. Ou a própria jurisprudência pode
suprir a lacuna da legislação. Porque a minha ideia é de que o que o Código trouxe de útil, no sentido de dar mais efeito prático ao trabalho jurisdicional e possibilitar um processo mais simples, mais expedito, e um processo mais simples, mais expedito, em geral, é melhor para a gente aplica. O que ela dificultar, a gente não aplica. Então, por exemplo, uma questão que, graças a Deus, houve consenso nisso. Um dos grandes problemas de recurso especial e recurso extraordinário é que muitas vezes o advogado entende que a violação só houve a lei e não houve a Constituição. Ele entra só com o especial quando bate no STJ, o STJ diz, não, essa violação aqui é constitucional, mas você não entrou com o extraordinário e mata seu especial. E o mesmo acontece no Supremo. Você acha que a violação foi constitucional, entra com o extraordinário, o Supremo diz, não, essa violação constitucional é indireta. Ele só está batendo na Constituição reflexamente, ele está batendo direto no dispositivo da lei. Mas você, como entrou com o especial, ou então aquela coisa que diz, o acórdão tem um fundamento que o sustenta e você não entrou. Então, essa regulação, que era a regulação do Código 73, o que é que ela fazia? Ela incentivava a entrada sempre com 2 recursos. Então você multiplica desnecessariamente a utilização de recursos. O Código Novo resolve o problema dizendo que um tribunal pode mandar para o outro. Se o STJ achar que a matéria é constitucional, manda para o Supremo. Então criou-se uma forma especial de fungibilidade entre o recurso extraordinário e o recurso especial. E é óbvio que isso é uma coisa extremamente vantajosa para todo mundo. É um jogo do ganha-ganha, ninguém perde aqui. E claro que isso deve ser aplicado também para o processo penal. Agora, nós temos algumas situações de muita peculiaridade no processo penal, especialmente em habeas corpus e recurso em habeas corpus. Essas aí, em todas elas, devem se aplicar estritamente o Código de Processo Penal. Isso aí foi um consenso. Nós fizemos uma reunião, inclusive convidamos um jurista paulista chamado Gustavo Badaró, que está publicando um livro sobre esse tema, Reflexos do Novo Processo Civil no Processo Penal. E, basicamente, ele concordou com quase tudo que a gente disse. Houve uma divergência dele de um ponto muito pequeno e pouco importante. Quer dizer, os próprios tribunais superiores, eles também estão na frente. Evidentemente que os tribunais de apelação, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais também vão ter de se adaptar. Por exemplo, essa maluquice que criaram para substituir os embargos infringentes. Você tem uma causa julgada por 2-1, você tem que convocar mais 2 desembargadores. Eu quero saber de onde vão tirar. Então, se o órgão fracionário for de 3 ou 4, ele é insuficiente para resolver o problema. O Tribunal da 4ª Região ele parece que designou 2 juízes para funcionarem como convocados eternamente nas turmas para essa finalidade. O problema é que essa solução é uma solução que, mais uma vez, joga nas costas da primeira instância os problemas da segunda. Desfalca a primeira instância. Mas eu acho que talvez não haja outro jeito. Eu até não vi, eu sei que o Tribunal da 5ª Região fez um trabalho muito grande, em cima do sono muito bom, de revisão do regimento, inteiramente, para adaptá-lo ao Código de Processo Penal. Eu ainda não li, até porque, infelizmente, o ritmo de trabalho lá na STJ está me deixando muito sem tempo dessas últimas atualizações no Código de Processo Civil novo, eu agora estou pensando no meu universo de processo penal e de quase 12 mil processos que eu recebi. Então é muito trabalho, é uma carga muito grande, a gente tem muito advogado para atender. Então você fica assim, vixe, graças a Deus, terminou, eu tenho hoje 20 advogados. Aí você vai abrir sua caixa, está cheia de decisões liminares de habeas corpus que você tem que analisar. E não são menos de 20 por dia, pelo
realmente é exaustivo. Então você fica sem muito tempo para pensar nos problemas. Que eu acho que uma coisa importante na atividade do juiz é o juiz ter tempo. Às vezes ele não está fazendo nada, ele não está escrevendo, ele não está atendendo advogado, ele não está orientando assessoria, ele não está redigindo uma decisão, nem mesmo lendo um livro. Ele está pensando, ele está botando em ordem dentro da cabeça dele os dados que ele colheu. Porque a atividade de julgar, ela corresponde a uma atividade de trabalhar com diversos elementos e depois arrumá-los dentro da sua cabeça para você chegar a uma convicção. Os maiores problemas de um juiz hoje, e vocês que estão chegando, têm de internalizar isso. O problema mais fácil para o juiz hoje é o direito. Porque o direito ele conhece razoavelmente bem. O danado é quando chega uma matéria econômica que ele nunca ouviu falar, uma questão industrial. Eu me lembro muito de um acordo que eu tive que fazer sobre o preço de energia elétrica, porque o Ministério Público chegou e disse, olha, a inflação esse ano foi X e a Companhia Elétrica de Pernambuco deu um aumento de 3% a mais. Está errado, tem que devolver para o consumidor. E a decisão de primeira instância era favorável a essa ação do Ministério Público, a ação civil pública, que óbvio, tinha uma repercussão imensa na população, consumidora de energia elétrica. E eu tinha muito medo, o juiz não deu a liminar, mas deu a sentença. Eu tinha muito medo de fazer algo que depois desmanchasse. Alguma coisa que... Houve um outro caso desse em Pernambuco, com outra coisa, que não foi nem lá na Justiça Federal, que inclusive um deputado se elegeu deputado, toda a propaganda dele dizia, olha, fui eu que entrei com a ação. Aí depois deu errado. E as pessoas tiveram de devolver na conta. Olha aí. Então eu me preocupei. Rapaz, eu fui estudar mercado de energia. Porque a situação da energia no Brasil mudou da água para o vinho. Você tinha uma empresa chamada Eletrobras, e cada estado tinha sua. COSER, não sei o que, pererê, pererê. O preço da energia era definido pelo governo federal. E é óbvio que num contexto assim, tem toda a lógica você dizer que se a energia subiu mais que a inflação e tal. Mas num contexto onde você tem agora empresas privatizadas, que existe apenas um órgão nacional chamado Controlador Nacional do Sistema, mas as empresas são autônomas, existe um mercado de energia, que você compra e vende energia, em leilões de energia. Agora, mas como é que é um leilão de energia? Diz, olha, a sua distribuidora está com crédito de energia baixo, tem que comprar. Se você vai comprar energia no momento em que houve chuvas, os reservatórios estão cheios e então as hidrelétricas estão produzindo energia à vontade, as hidrelétricas produzem, primeiro porque a geração de eletricidade pela água é a mais barata, e segundo porque a grande parte das hidrelétricas foi construída lá atrás, nos anos 70, e já está paga. Mas no momento em que os reservatórios estão baixos, você vai ter que vir para as térmicas, que além de custarem mais, porque consumem óleo, etc., elas são usinas novas que ainda não se pagaram. Então o custo do quilowatt-hora aqui vai ser muito maior. E você tem que ter um bom comprador de energia, um cara que saiba a hora certa de comprar, onde comprar. Como quem tem por exemplo, um restaurante, tem que ter um bom comprador, um cara que saiba aí do Ceasa para comprar barato. Porque o segredo de ganhar dinheiro, segundo quem sabe ganhar dinheiro, não é vender, é comprar. Né? Então, pense, eu tive de parar, eu estudei uns 2 meses esse troço. Por quê? Porque essa temática não é jurídica. Então, não pensem que um código desse, ele é o fim do mundo. Vão se cometer erros, sim, mas depois vai se estabelecer um certo consenso e aí todo mundo vai se adaptar. E é mais fácil você trabalhar com matéria jurídica do que com matéria extrajurídica, porque a matéria jurídica você vai vendo todo dia. O que há, na realidade, é mais uma vez a confirmação daquilo que a gente diz na aula na faculdade e às vezes o aluno não acredita. É que o bom magistrado, ele é um estudante eterno, porque se ele não estiver estudando sempre, ele se desatualiza, ele vai passar a cometer erros maiores do que
nós todos cometemos todos os dias, somos humanos, somos falíveis, mas nós temos que falhar menos, porque nós temos que ter um compromisso de vestir a camisa da nossa instituição. E vestir a camisa é se dedicar realmente à causa da magistratura. Independentemente se você é juiz de primeira instância, se você é juiz de tribunal. Agora cheguei no tribunal. Se você faz isso, você está traindo o seu compromisso de prestar uma boa jurisdição, você está traindo o juramento que você fez de cumprir a Constituição e a lei. Então você só pode ser um magistrado de verdade se você estiver atento a esse compromisso. E por isso é que eu digo que muitas vezes, num ritmo de transformações como o curso que nós vivemos, não só as transformações legais, não só as transformações na ordem normativa, mas nas transformações da vida, a atualização recorrente, perpétua, ela é fundamental para que o magistrado consiga continuar a cumprir bem o seu papel. Porque ele não exerce uma atividade para deleite dele, ou porque ele quer ganhar dinheiro. A magistratura não é apenas uma profissão, ela é uma profissão também, mas ela é fundamentalmente um compromisso com a sociedade, um compromisso de serviço que exige essa abnegação e até às vezes esse trabalho esquizofrênico. Mas eu digo a vocês, que talvez sejam os juízes de amanhã, tudo isso vale muito a pena, porque a alma da magistratura não é pequena e a atividade de magistrado gera um prazer, uma recompensa pessoal indescritível. Eu fui, e posso dizer isso com muita propriedade, porque fui advogado, público e privado, fui do Ministério Público e sou magistrado há quase 13 anos e pouco, e digo a vocês, é a atividade jurídica mais bela e mais completa. Então, vocês amem a magistratura e não traiam seu compromisso com ela, e uma parte grande desse compromisso é a atualização constante, portanto, é o estudo e se manter ao corrente com os temas do direito e da evolução social. Com isso, vocês vão conseguir vencer não apenas o novo CPC, como qualquer outra coisa que haja. Eu teria de falar sobre as modificações do CPC em matéria de reclamação constitucional, mas eu acho que se eu entrar nesse assunto agora, essa conferência chata vai virar insuportável. Então, eu peço perdão para deixar esse tema para uma outra oportunidade, porque eu acho que as coisas que eu tratei aqui têm mais a ver com a atividade jurisdicional, principalmente para quem está começando. Eu quero deixar, sobretudo, uma palavra de estímulo para vocês, que vocês vão ter esse contato prático com a atividade numa vara da justiça. E, segundo eu ouvi aqui da nossa coordenadora, a ideia é aperfeiçoar este curso, e eu vou também levar isso para o ministro Beto Martins, e fazer uma coisa que eu sempre gostei muito, e quando fui diretor da Escola de Magistratura Federal, é fazer a integração da Justiça Federal com a Justiça Estadual, com a Justiça do Trabalho, com a Justiça Eleitoral, que vocês possam, todos os ramos do judiciário, na verdade, são um só. Então, para que vocês possam ter o maior contato possível, tanto no plano teórico como no plano prático, com a atividade jurídica. E aí vocês vão ter a condição de ver, passar o balcão e ver como essa atividade é. Muito obrigado a todos. Bom, quem tem razão mesmo é o desembargador Ibanez, que disse que 1 hora é pouco, né, para a gente ouvir o ministro Marcelo. Realmente sempre nos brinda com grandes aulas e não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento, como eu falei, de historiador, de um grande leitor que ele é. Bom, então ficam aqui os nossos agradecimentos, dizer que nós começamos com chave de ouro, né? Começamos com o pé direito. Vocês vejam o nível de excelência desse curso,
tá certo? Espero que seja realmente um momento ímpar na vida de vocês tirem um proveito máximo desse curso que começa hoje, começa em grande estilo, tá certo? E daí para frente o nível vai ser esse: boas aulas, exigir de vocês muita dedicação, muito estudo, né? Para que possamos tirar o máximo de proveito recíproco desse curso. Muito obrigado.